Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade aqui nas apresentações com esse mini curso, falando um pouquinho sobre assistência de enfermagem ao paciente politraumatizado, tá? Para quem não me conhece, vou me apresentar aqui para vocês de forma muito breve. Eu sou Cleise Santos, sou enfermeira, formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Também estou como residente atualmente pela CESAB e UFES, no programa de urgência e emergência. Sou palestrante de conteúdos relacionados à urgência e emergência também, tá? E atuo também como bombeira profissional civil e socorrista desde 2016. Sou muito vinculada para essa parte, né, de APH, urgência e emergência, algo que eu me identifico bastante. E aí eu trago alguns conteúdos lá no meu Instagram, InfoEmergency, além de ser profissional colaboradora na Liga Acadêmica de Enfermagem Emergencista, que eu fazia parte quando ainda era na graduação, lá na UFES. Então, bora lá. A gente vai falar sobre atendimento ao politraumatizado e antes da gente falar a respeito da assistência em si, é muito interessante que a gente também entenda alguns conceitos, porque a gente precisa entender várias circunstâncias prévias até a gente chegar no momento que nós vamos ali prestar a nossa assistência a esse paciente que sofreu um trauma, certo? Então, primeiramente, é trazer esses dois conceitos aqui que a gente acaba misturando muito, que é o conceito de trauma e acidente. O trauma em si é aquela lesão que pode ser provocada por qualquer ação externa ao nosso corpo. E ele pode ser de forma deliberada ou não, mas vai gerar essa lesão ao corpo. Enquanto que o acidente é um evento inesperado. E a maioria das mortes e lesões que acontecem por traumas se encaixam justamente no quesito acidente e, por essa razão, podem ser evitáveis. Então, eu tenho um evento e esse evento vai gerar um trauma que pode ser evitado. E esse é o objetivo. Além disso, a gente precisa entender também as fases do trauma em si, que é a lesão que se estabelece a partir de um acidente, um exemplo, tá? Que pode ser também em outro quesito. Então, primeiro eu tenho o pré-evento. E o que, é que seria esse pré-evento? É aquele momento que envolve as circunstâncias que vão levar a uma lesão. Então, um exemplo prático. A pessoa está ali no seu carro, o sinal está amarelo. A gente sabe que o sinal amarelo ele é o quê? Um alerta para a gente prestar mais atenção no momento de passar, mas não é o momento de passar. Essa pessoa ela tem a escolha de esperar o sinal verde ou simplesmente tentar. Ao tentar passar, ela já se expõe ao risco de sofrer um acidente. E esse contexto de ela atravessar é o que a gente chama de circunstâncias pré-evento. Quando uma batida acontece, o acidente propriamente dito acontece, aí a gente chama a fase do evento, que é o momento do trauma real. E aqui envolve o quê? O que essa pessoa estava usando, os equipamentos de segurança, se albergues foram acionados, as circunstâncias da cena, que é a cinemática, tá? E quais são as ações tomadas, que vão ser tomadas nesse momento. Tudo com o objetivo de minimização. Então, é o momento em que acontece a cena, eu assisto ou eu chego na cena e alguém me diz como é que foi, eu analiso as circunstâncias e eu penso no que eu vou fazer. Aí, no pós-evento, que é depois que acontece, é o momento propriamente dito em que eu vou prestar a minha assistência. Então, a gente sempre tem essa divisão. Um outro conceito importante que a gente aplica muito, não só em relação à prática no atendimento ao politraumatizado, mas em relação a várias coisas, é justamente o princípio e a preferência. De forma simplificada, o que é o princípio? O princípio é a essência, é a literatura, é o conhecimento baseado em evidência científica. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma imobilização deve ser feita numa estrutura rígida com utilização de atadura. No conceito do princípio, é justamente isso que a literatura traz. Mas, no contexto do trauma, eu posso usar da preferência, claro, baseado em conhecimento científico, habilidade, analisando a cena e a condição do paciente, de optar, por exemplo, por um papelão em substituição à tala moldável para tentar atingir o mesmo objetivo, como se utiliza na prática. Então, o princípio de preferência a gente faz muito quanto à enfermagem, que é justamente usar aquilo que a gente tem disponível para atingir o objetivo que a literatura traz à tona, tá? Em relação a essa questão do princípio de preferência, como eu bem falei, a gente precisa analisar algumas situações. Então, assim, eu sei que eu posso utilizar um papelão, mas eu não posso usar de forma avulsa. Eu preciso ter o conhecimento de como eu vou usar ele para que ele substitua uma tala moldada. E com isso, eu só vou conseguir se eu tiver de fato uma habilidade, um entendimento, a condição do paciente para ver se ele me permite, por aí vai. E além disso, eu também utilizo do pensamento crítico, que ele se aplica não só para a gente
decidir entre princípio a preferência que atinge aquele princípio, como também para a gente avaliar todo o contexto, a cinemática do trauma e traçar o nosso plano de ação para poder atuar nesse contexto. E aí, voltado para esse pensamento crítico, na avaliação da cena ali naquele momento do pós-evento, eu preciso me questionar qual que é o problema, o que é que deve ser feito e quais são os recursos que eu posso ter, executar ali e dispor para alcançar o meu objetivo. E aí eu vou classificar a minha cena, identificar qual é o risco do paciente ou para a equipe naquele contexto, as condições atuais do paciente, velocidade que foi utilizada, dimensionar pela cinemática, né? Se tem marcações de freios na pista, se tem muito destroços, se a pista estava molhada, se teve a forma como o carro está amassado, se tem teia de aranha ali no para-brisa. Então, todos esses são sinais que a gente vai avaliar para a gente definir o nosso pensamento crítico, o nosso plano de ação propriamente dito. Além disso, a gente vai ver também quantidade de pacientes, traçar aqueles que são mais graves e os que não são. E aí eu já trago um conhecimento adicional que é: eu sempre vou primeiro em quem não grita. Paciente que está inconsciente. Ele é a minha prioridade porque eu preciso avaliar se porventura ele não está numa parada cardiorrespiratória. Paciente que grita, ele respira, ele está ali ainda ativo. Ele tem um tempo para que eu chegue nele para prestar assistência, né? E aí a gente utiliza justamente essa seleção de acordo com toda essa análise e utiliza, claro, do pensamento crítico, e muito importante e necessário. Um outro conhecimento adicional é a hora de ouro ou período dourado. Justamente a partir do momento que acontece um acidente, a gente tem em mente que nós temos 60 minutos após esse evento para que essa pessoa chegue ao serviço e ela tenha assistência de forma mais intensiva, para que ela tenha uma reversão dos quadros que já foram instalados. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele tem um período, um tempo de janela. Então, se porventura o nosso coração para de bater, a gente vai ter um tempo em que o sangue oxigenado ainda está presente nas veias e nas artérias, assim como a nossa respiração. Se a gente para de respirar, é por isso que a gente consegue executar a apneia. Dos 21% que a gente respira, 75% ele é armazenado justamente para uma situação caótica, uma situação de necessidade. Então, eu consigo ali ficar por um período, tendo essa possibilidade de ficar sem respirar, porque o meu corpo está recebendo aquele suprimento de oxigênio. O problema é quando isso para. E aí é que começa o declínio, que geralmente no trauma acontece ali depois dessa primeira hora. Então, essa primeira hora ela é definidora. O paciente está ali apresentando todos os processos, ele tem que receber essa intervenção o quanto antes, porque esse período é o período mais instável e a gente precisa agilizar o nosso atendimento, tá? Bom, falando então, passando desses conceitos que a gente já trabalhou, venham agora para o entendimento sobre a avaliação da cena. Gente, a cena, ela nos diz muita coisa, certo? Então, eu nunca vou chegar de forma impossível, com aquele instinto de herói, querer fazer porque eu sei fazer. Eu sempre tenho que avaliar o contexto e, claro, pensar na segurança sempre em primeiro lugar. Então, a avaliação da cena, ela faz parte dessa assistência pós-traumatizada, porque eu não consigo prestar assistência se eu não avaliar onde é que eu vou colocar minha prancha, onde eu vou estar com minha equipe, onde esse paciente está, se me expõe a algum risco ou coisa do tipo. Então, aqui eu trouxe, na verdade, várias situações, certo? E em cada uma delas, as nossas condutas seriam diferentes. E é justamente essas situações que vão fazer com que a gente analise, né, de forma criteriosa, com pensamento crítico, o que deve ser feito e a melhor maneira de fazer o nosso planejamento. Então, a cinemática do trauma é justamente esse processo de avaliação da cena do acidente, tá? Para determinar quais foram as lesões resultantes daquele processo todo do acidente em si. Muitas das vezes a gente nem assiste como foi o acidente, mas quando a gente chega na cena a gente já consegue imaginar como foi o processo. Um exemplo prático: você chega na cena, tem lá o carro está com as rodas viradas para cima, ou seja, ele está, né, como se tivesse capotado. Antes dele, numa distância mais ou menos de alguns metros, você vê que tem ali marcações na pista de freio, e um pouco antes a gente já tem ali alguns destroços, e depois também. Só de olhar isso aí eu já consigo imaginar que esse carro veio em alta velocidade, freou de forma súbita para tentar impedir ou um atropelamento de alguém ou desviar de algo,
consequentemente capotou e parou com as rodas para cima. Então, o movimento que essa pessoa fez no carro, né, vai gerar lesões. O que vai definir a gravidade? Se ela estava usando cinto de segurança, que é outra coisa que eu vou observar também quando eu chego na cena. Se essa vítima está ejetada e o carro está lá, né, dessa maneira. Então, todas essas coisinhas eu já consigo imaginar em que local que está instalada determinada lesão e já direcionar. Eu vou precisar fazer isso, eu vou precisar disso, eu vou usar isso e vou seguir dessa forma, tá? Na cinemática, eu olho os danos do veículo, que vai me dizer muita coisa, a distância da frenagem, que é justamente esse momento do freio, tá? A posição das vítimas e se estava usando uso de segurança e se teve acionamento dos airbags. Beleza, avaliei tudo isso, agora vou trazer para vocês os tipos de colisões que a gente tem, tanto envolvendo carro ou moto. A primeira colisão que a gente vai ter é a colisão automobilística. E falando especificamente dessa colisão, a gente vai ter três conceitos relacionados a ela. O primeiro é que a primeira colisão ela vai acontecer sempre entre um carro e outro. Bum, bateu. A segunda colisão vai ser entre a vítima que está dentro do carro e as estruturas do carro. Porque, segundo a lógica, né, da física, um corpo em movimento, ele vai seguir ali o mesmo fluxo e vai continuar em movimento. Então, se eu paro de forma brusca um carro, o corpo ele está seguindo na mesma velocidade, assim como os órgãos também. Então, primeiro impacto entre os carros, segundo impacto, o corpo com as estruturas e terceiro impacto, as estruturas do nosso organismo com as estruturas que o protege. Então, o crânio se desloca e bate com tudo na caixa, na calota craniana. O pulmão se desloca subitamente junto com o coração e bate com tudo onde? Na caixa torácica. E assim sucessivamente. E é nesses períodos aí que, é nesse momento, que as lesões elas começam a se instalar, de dentro para fora, certo? A primeira colisão que a gente tem é a frontal. Nessa colisão frontal, eu posso ter dois caminhos de corpo aí. O carro bateu um de frente para o outro, então eu vou lá dimensionar velocidade, frenagem e tudo mais, já para imaginar a velocidade que esse corpo bateu aqui, ó, nesses pontos onde está mostrando na imagem. Então, o veículo, ele bate de frente um para o outro, mas o corpo da pessoa, ela pode seguir dois trajetos. Ou um trajeto de descida, que as lesões elas vão estar concentradas mais em membros inferiores, e a gente tem aí uma estrutura muito importante, que é o fêmur, e se esse fêmur se rompe ou fratura, a gente tem um alto risco de lesão e de sangramento. Esse paciente pode evoluir, inclusive, para um choque hemorrágico subitamente, porque é uma artéria importante. E a gente tem o outro movimento que é de subida, então ele vai bater com tudo a cabeça no para-brisa. E aí a gente tem a formação do famoso quê? Da famosa teia de aranha. É por isso que se diz que quanto maior essa teia, maior é o TCE desse paciente, porque ele bateu com tudo de forma externa nesse para-brisa, teve esse impacto externo que impactou lá dentro, e além disso tem também o processo de desaceleração que eu já falei anteriormente, que é a segunda batida entre o crânio, entre o órgão, que é o cérebro, com o crânio. Então, eu já tenho duas lesões aí, tá? Então, o impacto é justamente esse aqui. Por exemplo, na minha vida real, eu já presenciei um acidente em que a pessoa foi, né, atropelada e a cabeça dela bateu com tudo nesse para-brisa e ficou exatamente dessa forma aqui. Só que a vítima, ela estava conversando, ela estava consciente, ela estava super ativa. Porque ela está assim, falante, eu vou dizer que essa vítima não é grave? De forma nenhuma. Eu falei anteriormente que vítimas inconscientes, dentro de um contexto em que eu tenho várias vítimas, eu vou priorizar quem está inconsciente. No entanto, se eu tenho uma cena dessa no contexto, se eu tenho um contexto desse numa cena, esse paciente ele é muito grave. Tanto é que, quando eu entrei em contato com o SAMU, já foi logo direcionado o quê? Uma ambulância avançada, porque esse paciente poderia, inclusive, evoluir para várias situações, inclusive uma parada cardiorrespiratória aí, apesar dele estar ativo, tá? Então, a gente avalia a circunstância e percebe quais são as possíveis lesões, né, de acordo com esse trajeto, com esse caminho que o corpo pode fazer. Além disso, a gente vai olhar também o airbag e o cinto de segurança. Se ele tiver com cinto, obviamente vai ter uma retenção desse impacto, mas isso não vai descartar a possibilidade de ter essas lesões. Isso é importante por quê? Porque quando eu for lá no atendimento ao poli, usar o nosso protocolo XABCDE, eu preciso saber como eu vou tocar nessas estruturas, já imaginar, eu posso ter fratura aqui nessa região e eu já vou perguntar ao paciente, se ele estiver consciente,
né? Se não, eu vou no tato mesmo palpar para ver se tem alguma deformidade e tudo mais, mas a gente vai ver essa parte mais à frente. Isso aqui é só para a gente entender que, de fato, pode acontecer essa circunstância. Um outro adendo, gente, é que nessa colisão frontal pode ainda acontecer ejeção se essa vítima estiver sem cinto de segurança, porque ao invés de só bater no para-brisa e trincar, ela pode simplesmente atravessar, tá? E a gente pode encontrar isso em cena. O outro tipo de colisão, que é considerada a colisão mais grave, é justamente o capotamento. E por que é mais grave? Porque eu tenho um movimento giratório em que essa vítima ela vai estar batendo aí em várias estruturas do próprio carro. Eu não consigo dimensionar lesões específicas. Ele pode ter lesão em tudo quanto é canto. Eu preciso ter um raciocínio no sentido de que eu vou ter que imobilizar, eu vou ter que movimentar mais lento, eu vou ter que buscar restrição dessa cervical o mais precoce e precisamente possível, tá? E ainda tem o fato de que essa pessoa pode ser ejetada e você chega na cena e só achar o carro virado assim. Se ela for ejetada, as lesões elas ainda são maiores, porque além das batidas que acontecem no carro, ainda tem também o impacto que ele sofre quando ele cai lá no chão, certo? No solo, a depender do solo, a depender da altura, a depender da distância, tudo isso depende, tá? Um outro tipo de colisão, a colisão é posterior, no caso, né? Eu tenho uma batida que aconteceu no fundo do carro. Quando eu bato de frente, o meu corpo faz movimento de quê? Ele vai para trás, para frente e volta de novo. No caso da batida no fundo, ele faz um movimento semelhante. Então, bateu no fundo, o corpo vai todo para frente, se desloca para trás subitamente e retorna novamente. Essa vítima ela pode estar no volante debruçada. E aí, se você vê que a batida foi no fundo, você já vai pensar que ela fez esse movimento de ida, volta e retornou e ficou. Muitas das vezes, se ela tiver com cinta, ela vai ficar retida no banco. Outras vezes, se ela não tiver o recosto, a gente também precisa observar o recosto, pode ter um efeito chicote, como vocês estão vendo aí na imagem, que é um movimento de ida súbito e volta com tudo, e ele, ó, hiperestende. Então, eu tenho uma lesão instalada aqui, de cervical. E quando eu for tirar essa vítima desse veículo, eu vou ter que ter todo o cuidado nessa movimentação para restringir essa coluna, certo? Então, esse é o movimento que o corpo faz, né, no caso de um impacto traseiro. Um outro impacto, gente, é o lateral. Então, eu posso ter o lateral ou eu tenho o angular. Ambos vão provocar impactos semelhantes. A diferença é que quanto maior a velocidade e quanto mais precisa for a batida lateral, se for do lado do carona, não, se for do lado do motorista, isso também considero, as lesões serão maiores. Então, se eu tenho uma batida que acontece na porta do carona de forma intensa, qual vai ser o movimento desse corpo? Contudo, ele vai para o lado, né, em que ele já está, e ali ele tem lesões instaladas, e ele retorna e volta novamente. Então, com esse movimento, por si só, ele já tem lesões ali em todo o segmento lateral. Esse paciente pode ter fratura de clavícula, fratura de pelve, que é outro fator importante. Fratura de pelve, assim como fratura de fêmur, pode levar a sangramento. E dentro da assistência politraumatizado, a gente, inclusive, faz essa avaliação pélvica para ver se não tem ali, né, a crepitação, que sugere que tem uma fratura e a gente precisa mobilizar o mais rápido possível para evitar esse sangramento efetivo na cena. Então, foca aqui. O momento da batida vai lesionar de um lado. Então, se eu sei que o impacto foi no carona, os impactos maiores serão do lado esquerdo. O mesmo se aplica se for o inverso. Eu vou ter lesões no mesmo lado, porém uma lesão muito mais intensa. Então, se o carro vem com tudo e bate do lado do motorista, ele vai receber o impacto todo, mas o corpo dele vai fazer um movimento de ir na outra direção. E aí ele pode se machucar, por exemplo, na marcha, ele pode se machucar ali no freio de mão, né? Enfim, ele pode ter lesões também do lado direito, mas as lesões do lado esquerdo estarão muito mais intensas nesse sentido. Então, o paciente não necessariamente precisa estar consciente na cena para a gente dimensionar as lesões que ele tem. Nem sempre as expressões vão ser verbais. A gente consegue, pelo tato e por esse raciocínio, a partir da cinemática, dimensionar as lesões e poder trabalhar em cima disso, sem necessariamente ter essa colaboração do paciente, que muitas das vezes vai estar ali inconsciente na cena, tá? Isso não nos impede. Aí eu parto agora para os tipos de trauma. Eu trouxe aqui alguns para vocês que são os mais importantes, porque trauma ele não está restrito a acidente, como eu falei lá no começo. Eu posso ter trauma provocado por várias situações. Então, eu tenho por cavitação, por contusão, uma explosão pode gerar trauma, uma facada pode gerar trauma, um tiro pode gerar trauma,
um murro pode gerar trauma, tudo pode gerar uma lesão ao nosso corpo, tá? Não é restrito ao acidente. Por que eu trouxe os tipos de colisão? Porque geralmente a maioria dos traumas e mortes estão relacionadas justamente aos acidentes, que são situações que podem ser evitáveis, tá bom? Então, o primeiro tipo de trauma é justamente a contusão. A contusão é aquele processo que eu expliquei a vocês. Então, eu tenho um órgão que ele se desloca na mesma velocidade que estava e ele vai com tudo e bate onde? Na estrutura que o protege. Esse movimento de impacto vai provocar uma contusão, que é como se fosse um hematoma diretamente naquela região, naquele órgão, tá? Então, lesionou aquela região sem necessariamente extravasar, certo? E aí, a gente pode, inclusive, encontrar isso aqui em todos os tipos de colisão automobilística que a gente falou, porque a gente tem esse processo de desaceleração que eu expliquei a vocês. A gente também tem um tipo de trauma chamado de cavitação. Qual a diferença da contusão para a cavitação? Uma contusão geralmente fica ali no hematoma, uma roxidão ali, uma coloração específica que a gente chega ali, tocou, o paciente já tem a sensibilidade, porque está extremamente doloroso. Um exemplo. Mas na cavitação, qual é a diferença? Eu tenho esse mesmo impacto, porém, esse impacto foi tão grande que ele gerou uma deformidade. Então, sempre que eu tenho alguma deformidade, eu vou chamar isso de cavitação, porque eu sofro um impacto contuso, no entanto, há uma deformidade, uma alteração da forma ali daquela estrutura, tá? Como vocês bem veem aí na imagem. A gente também tem as lesões penetrantes. E quanto às lesões penetrantes, a gente vai ter tanto lesões por arma branca como por arma de fogo, que eu vou falar mais adiante. Próximo tipo de lesão, atropelamento. O atropelamento é muito importante da gente falar por quê? Depende de alguns fatores, tá? E a gente também tem uma divisão em relação aos impactos. Então, primeiramente, quando a gente tem um atropelamento, a gente precisa se questionar inicialmente velocidade desse carro, né? Como foi o contexto da cena, se essa pessoa estava simplesmente atravessando, qual foi o estado que essa pessoa estava antes de ser atropelada. Isso também é importante ser questionado, tá? Porque se, por exemplo, ela bebeu ou alguma coisa do tipo, a gente já vai ter essa informação colhida previamente que a gente vai ver lá na assistência, tá? E outra coisa que a gente considera aqui também é justamente a altura do veículo, para a gente dimensionar onde essas lesões foram, né, acontecer. Então, um exemplo, um carro comum, se essa pessoa está na frente do carro e ela sofre esse impacto, onde é que vai estar concentrado? Justamente aqui, ó, do joelho para baixo. Mas se fosse, por exemplo, uma Hilux, as lesões estariam mais concentradas aqui na cintura. Se fosse um carro ainda maior, poderia pegar toda essa parte aqui, ó, de tórax para baixo. Então, esse paciente poderia ter um hemotórax, um pneumotórax. Esse paciente poderia, por exemplo, ter uma fratura de bacia, dependendo da altura do carro. Além disso, se ele passa por cima do veículo, ele ainda pode bater a cabeça, que foi o caso do exemplo que eu dei a vocês. A pessoa foi atropelada, bateu com tudo no para-brisa e ficou aquela teia de aranha. É algo que a gente também avalia. E geralmente a pessoa pode seguir dois caminhos. Ou ela passa por cima do veículo e cai no chão, dependendo da velocidade, ela simplesmente voa, ejetada, ou ela segue um caminho lateral e bate ali no chão ainda o crânio novamente, a face e os membros, tá? Porque ela vai tentar ali ter o reflexo de proteção. Então a gente vai chegar lá na cena, vai achar essa pessoa no chão, decúbito ventral, dorsal, enfim, como ela caiu, e a gente precisa ter todo o cuidado do mundo de não mexer. É por isso que a orientação majoritária no atendimento ao politraumatizado é o quê, gente? Que a gente não pode mexer na vítima, que a gente não pode retirar a capacete, que a gente não pode fazer nada até que o serviço especializado chegue, tá? No que diz respeito à motocicleta, a gente vai ter alguns tipos também, que é um pouco semelhante ao carro, porém a diferença é que não tem uma proteção do carro. O que é que vai acontecer, gente? Geralmente essas lesões elas vão ser mais a nível da primeira ali, do primeiro impacto, que essa pessoa geralmente é ejetada, ela vai sofrer um impacto em relação ao próprio, os órgãos que vão impactar com as estruturas, mas ela também vai sofrer um impacto significativo ao solo. Então, a avaliação do solo também é importante. Além disso, a gente deve lembrar sempre que se o impacto for frontal ou se for traseiro, o movimento do corpo vai ser sempre de ejeção. E aí, o que, é que a gente tem? Uma predominância de lesões em membros inferiores, bacia, porque o corpo perpassa pelo guidão, pelo tanque, faz esse movimento de, né, ejeção e cai lá no solo. Da forma que ele cair, a gente vai, né, deixar ele nessa posição e abordar dessa maneira. A gente também tem a possibilidade de um impacto lateral, tá? Que esse paciente também pode ser ejetado,
mas ele pode sofrer também um movimento de derrapada lateral. Em ambas as situações, ele vai ter lesões específicas mais de um lado do que do outro, e de preferência no mesmo lado que ele sofreu esse impacto. Mesmo conceito se aplica aqui para as outras situações, certo? Bom, além disso, a gente também tem a queda. A queda é gera um trauma. E aí a gente precisa perguntar: a altura dessa queda, a superfície que essa pessoa caiu, qual foi a parte do corpo que sofreu mais impacto, a idade dessa pessoa também é importante, certo? Então, tudo isso a gente considera e a gente sabe que quanto maior a altura, obviamente, maiores serão as lesões. Se a pessoa é uma idosa ou um idoso, claro que os impactos também serão maiores pela questão da fragilidade óssea, da diminuição dessa questão do próprio organismo que a gente tem como fisiológico, né? É, o tipo de solo também é muito importante, e por aí a gente vai dimensionando basicamente o impacto. Então, a gente não pode negligenciar nunca, especificamente, uma queda, porque a queda, ela geralmente induz aí, para um exemplo, um choque neurogênico. Pode acontecer. Porque, dependendo da região do impacto, se essa pessoa bate com tudo, numa altura significativa de crânio, base aqui de pescoço e essas regiões, eu posso ter um paciente que evolui com choque neurogênico, porque eu vou ter uma lesão direta nessa região, tá? E assim sucessivamente. Então, a gente vai tendo esses raciocínios para a gente dimensionar o grau de lesão que essa pessoa vai apresentar e pensar de forma prévia o que a gente pode fazer para impedir que essa gravidade se acentue. Por último, e não menos importante, eu tenho as explosões. Eu achei interessante trazer explosão, por quê? Porque a gente tem uma subdivisão no que diz respeito às explosões. Sim, isso mesmo. A explosão em si, ela vai gerar dano, ela vai gerar uma lesão, ela vai gerar um trauma, tá? Mas a gente vai definir o grau dessa lesão a partir dessa divisão. Então, eu tenho as primárias, que elas são provocadas pela onda de pressão. Então, se eu estou perto da explosão, eu recebo a onda de calor. Se eu estou longe, eu também recebo. Então, a depender da distância, eu recebo só aquele calorão. Aquilo ali não vai gerar lesão? Vai gerar. Seja inalatória, ocular ou propriamente dita física, mas vai gerar. Aí eu tenho a secundária, que é o quê? Tem a explosão, eu tenho vários objetos perto daquele dispositivo, ele explodiu e ejetou um objeto que me atingiu. Se eu recebi o impacto desse objeto, eu vou ter um trauma proveniente de uma explosão, só que de forma secundária. E aí eu tenho uma terceira opção, que é o quê? Eu me torno o objeto arremessado, que a gente chama de míssil humano. Eu estou tão perto, então a estrutura está ali tão perto de mim, que simplesmente, quando explode, eu sou ejetada. E aí, nessa ejeção, além de eu sofrer o impacto da pressão, o impacto ali daquele movimento, né, da explosão em si, a pressão, eu ainda posso sofrer lesões quando eu caio no solo. Eu posso, por exemplo, cair numa viga e ter aí uma lesão penetrante. Posso cair com tudo no solo e ter uma lesão contusa. Posso cair com tudo numa estrutura que deforme determinada parte do corpo e aí gera uma lesão cavitária e por aí vai, assim sucessivamente. Então, a explosão em si, ela pode levar a esses três tipos de lesão, e aí a gente vai avaliar o contexto, e a partir desse contexto a gente vai definir as nossas condutas, tá certo? Por último, né, eu falei que era a finalização era com isso, mas a gente ainda tem as lesões provocadas por arma de fogo e arma branca. A gente divide essas lesões por intensidade. Então, a gente tem baixa energia, média energia e alta energia. As de baixa energia são justamente as facas. Por que baixa energia? Porque depende da minha força de chegar lá e penetrar. Então, eu tenho uma força e eu exerço essa força. É baixa energia porque eu não uso algo mecânico, como no caso de armas. Se eu tenho uma arma de fogo, nesse caso de revólveres e rifles, dependendo também da distância, eu vou ter aí uma variação entre baixa e média energia. Especificamente média energia. Qual que seria, né, a energia alta? Os rifles militares ou de caça que atingem uma velocidade surreal em grandes distâncias, certo? E aí, o tipo de arma, a distância que a pessoa estava, a angulação que a pessoa estava, o contexto, o orifício de entrada e saída, que é o que a gente vai ver agora, isso tudo é importante para a gente prestar assistência. Isso aqui é importante para quê? Para eu saber quantos tiros a pessoa levou, confirmar se de fato foi isso que aconteceu, para eu ver se, dependendo do tipo de arma, do tipo de munição, qual o dano provocado. Um exemplo, eu tenho aquela bala, né? Eu não sei se o nome é tum-tum, me perdoe se eu falei errado, mas
Existe uma bala especificamente que, quando ela adentra, ela se dissipa. Então, ela provoca uma subexplosão ali. Então, os fragmentos dessa bala vai provocar lesões secundárias, além da lesão da penetração que já aconteceu pelo disparo. Então, se eu tiver esse conhecimento, eu já vou dimensionar também alterações subsequentes, tá? Então, o que é importante a gente pensar aqui? Orifício de entrada, eu vou ter sempre o que? Lesões que são mais ovais ou arredondadas, que são cercadas por uma área enegrecida. Isso por quê? Por conta da pólvora. Então, quando tem um disparo, é uma queima que acontece. Então, essa queima, ela vai liberar uma quantidade de pólvora. Essa munição, né? Enfim, a bala, vai ter uma velocidade específica. Essa velocidade em si vai continuar fazendo aquele movimento ali de combustão que está acontecendo. E aí, quando entra em contato com a pele, vai perfurar, e ao perfurar, tem esse contato com essa pólvora que fica de resquício, e aí provoca justamente essa coloração, tá? É muito importante a gente olhar o trajeto e observar se na mesma direção da entrada eu tenho um orifício de saída. Eu preciso contabilizar de ambos os lados para saber se a bala está alojada ou se ela atravessou, tá? E o orifício de saída, ele geralmente não tem um formato específico, tá? E não está enegrecido também. Eu tenho lá uma saída, porque se você pensar pela lógica, quando eu perfuro, eu meio que faço um movimento de stick. Quando sai, é como se a pele estivesse se rompendo. Então, quando se rasga, não assume um formato arredondado, fica ali no formato aleatório. Isso aí é o que vai dar direcionamento para a gente saber ali qual foi de entrada, qual foi de saída, tá? Dito tudo isso, aí agora eu vou entrar justamente no que a gente vai fazer. Então, eu cheguei na cena, eu avaliei o contexto, eu já vi o pré-evento, já vi o evento, o pós-evento, já tive meu pensamento crítico, defini com minha equipe o que é que eu vou fazer, aí eu entro agora no nosso protocolo conhecidíssimo, que é o chamado XABCDE. Anteriormente, esse protocolo, lá em 2016, era chamado de ABCDE. ABCDE por quê? Porque o A era a prioridade. E dentro do A a gente tem a abertura de via aérea e a estabilização dessa coluna cervical. Isso era tido como prioridade. Agora, a gente tem o X, que é, na verdade, o controle de hemorragias insanguinantes. Por quê? A via aérea é importante, sim, obviamente que é, mas o sangramento insanguinante, ele induz o paciente a um choque hipovolêmico e ele vai descendo aí, ó, a ladeira e evolui para a gravidade muito mais rápido, certo? Pensando naquela lógica que eu falei com vocês, que a gente tem essa reserva de oxigênio e que a gente tem esse tempo de janela, se a gente chegar no momento do evento, tá? A gente tem essa certa seguridade. Então, se eles trouxeram o X é porque realmente tem necessidade. E houve boatos de que, inclusive, houve uma atualização desse protocolo, incluindo uma última letra, que seria o F, tá? Para definir qual é o grupo dessa pessoa, se é um idoso, se é uma criança, se é uma gestante, para definir prioridade. O que está muito voltado lá para avaliação secundária. Eu não falei aqui, nem trouxe essa atualização, porque é algo que está em processo, mas provavelmente vocês vão ouvir falar sobre isso aí, que é algo que está sendo modificado, tá? Então, vamos lá falar sobre cada letrinha para a gente finalizar. A primeira, antes da gente aplicar, né, obviamente, quando a gente está ali naquele contexto da cinemática, claro que a gente está pensando também na segurança da cena. Segurança da cena é o quê? Eu sinalizar essa via de alguma forma. Quando a gente está no processo de habilitação, a gente aprende, né, em primeiros socorros, que nós devemos ali dar um distanciamento de passos, utilizar aquele triângulo, sinalizar a via, enfim. E isso também se aplica no contexto de desastre, no contexto de trauma, onde os carros eles são colocados de forma estratégica, você tem que fazer uma sinalização, você tem que prover aquele ambiente para que, no momento que você esteja na assistência, sua atenção plena esteja naquele raciocínio clínico, sem perigos adicionais. Eu não posso entrar na cena preocupada com que um carro vai vir de lá para cá, não vai me enxergar e vai me atropelar junto com minha equipe, junto com a vítima. E aí vira todo mundo vítima também. Eu nunca vou fazer isso. Eu sempre vou trabalhar em equipe. E aí eu vou usar o quê? Segurança da cena e segurança da gente também, que é o que, gente? O uso de proteção de EPIs. A gente precisa utilizar os EPIs e a gente precisa pensar na nossa segurança. Primeiro eu, segundo eu, terceiro a vítima, infelizmente. Tá? A gente vai fazer de tudo para ajudar, mas a gente precisa pensar nessa segurança. Bom, nós temos algumas abordagens, tá? Então, se eu tenho um contexto de trauma, eu vou ter ali uma vítima que pode estar inconsciente, virada de Boruços, que é o chamado decúbito ventral,
em decúbito dorsal, de lado, enfim. Mas eu também posso ter aquela vítima que está em pé, em choque e desorientada. E aí a gente tem, né, a abordagem da vítima em pé e a abordagem da vítima deitada. Se essa vítima já vi que a segurança está ok, já vou ali, né, fazer as minhas medidas iniciais, a primeira coisa que eu vou fazer é abordar a vítima. Nunca, gente, nunca. Isso se aplica também para o afogado. A gente nunca vai direto falar com essa pessoa. Se ela tomar qualquer susto, ela vai cair com tudo no chão, porque ela está na adrenalina. Eu tenho que chegar numa distância segura. Se eu for abordar essa vítima em pé em choque, eu tenho que chegar numa distância segura. Tenho que tentar estabelecer um contato visual, chamar a atenção dela sem movimentos muito bruscos e uma voz muito alta. Tentar estabelecer um vínculo com ela, de me apresentar, de dizer o que aconteceu, de falar que eu estou para ajudá-la. E à medida que eu vou falando e que eu estou percebendo que ela está me olhando, eu vou me aproximando. Nesse meio tempo, meus colegas também que estão atrás, eles estão se aproximando, um com a prancha, o outro com o colar, para a gente poder fazer esse movimento conjunto quando eu abordar essa vítima, que vai ser geralmente com as duas mãos aqui, ó. Eu de frente estou aqui segurando ela. Nesse momento que eu vou articular com ela, vou ficar conversando, para chamar atenção para que ela não desmaie, para que ela não se choque, para que ela não tome um susto adicional, tá? Coloquei a vítima na prancha, coloquei em solo, aí eu começo o meu atendimento XABCDE. Se a vítima está deitada, se ela está em decúbito dorsal, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou abordar ela daquela forma. Eu vou fazer alinhamento, vou fazer todos os protocolos de atendimento. Se ela tiver em decúbito ventral, antes de prestar assistência, eu preciso fazer o quê? Uma lateralização, que é essa movimentação de 180 graus que eu faço em 2 tempos junto com a minha equipe para que eu coloque essa vítima em decúbito dorsal, né, com a barriga para cima e aí consiga visualizar melhor os segmentos e poder avaliar. Lembrando de todo o contexto prévio que a gente já falou aqui, de cinemática do trauma, pensando nas lesões e cuidado com o cervical, especialmente o movimento de decúbito ventral, tá? Quem fica na cervical não faz movimento adicional. No movimento de 90 graus, essa pessoa só sustenta a cabeça. No movimento de 90 graus novamente para colocar em solo, aí ela acompanha o corpo. Eu vejo muito na prática que o pessoal, quando vai fazer o rolamento, que fica na cervical, geralmente pega o pescoço da vítima e faz, ó, esse movimento de forma inconsciente, porque ela meio que se confunde. E o outro ponto importante é, eu vou sempre colocar a minha mão na orelha da vítima, no caso, a mesma mão do lado dela na orelha. Então, se a pessoa está virada com o rosto para a esquerda, eu vou colocar a minha mão esquerda na orelha esquerda dela. E aí, sucessivamente. E vou lateralizar ela para o lado em que está o quê? Direcionada à nuca dela. Isso também é um raciocínio que a gente precisa ter na prática. Tá? Mas isso aí só praticando de fato. Estou trazendo aqui para vocês a teoria, mas se vocês quiserem praticar esse rolamento, dá para você fazer com 2, 3 pessoas em casa mesmo. Vão treinando, porque de fato isso é muito importante e repercute em lesões muito sérias. Então, a primeira letra, gente, é a ensanguinação. Então, o X é justamente a identificação de grandes hemorragias. Quais são os segmentos internos que eu tenho grandes hemorragias? Pança, pelve e pernas. Literalmente, essas são as regiões. Por que pança? Porque é um lugar que é extremamente vascularizado porque é repleto de órgãos, certo? A pelve, eu já expliquei a vocês. E o fêmur, nem precisa dizer, porque eu tenho ali a artéria importante passando por ela. Ok, isso no quesito interno. Mas de forma externa, eu vou ter um sangramento ensanguinante que vai estar geralmente como em jato. Se eu tenho um sangramento em jato, eu preciso interromper aquele fluxo. Eu preciso fazer inicialmente curativo. Compressão direta, então eu vou botar uma compressa, comprimo direto. Encheu, eu não tiro aquela compressa, tá? Eu coloco uma outra por cima. Encheu, eu coloco outra. Eu vou fazer esse movimento até eu ver que diminuiu o sangramento. Se não diminuiu, aí eu pulo para o torniquete. Porque para usar o torniquete eu preciso também respeitar alguns critérios e porque também ele tem um tempo. Até para você usar um torniquete você tem que ter um raciocínio. Porque se eu tenho um tempo maior do que 2 horas para chegar no pronto-socorro, eu não consigo fazer um torniquete para durar mais do que esse tempo. Eu tenho que tentar a compressão direta, curativo oclusivo e substituindo para tentar estancar. Se eu não conseguir, de fato, aí eu pulo por torniquete, porque ele tem também os seus riscos. Eu estou trazendo aqui porque pode acontecer de, na prática, vocês precisarem utilizar, tá? Como é que eu faço esse torniquete? Existem várias formas de fazer. Eu posso usar o torniquete, tanto com ele mesmo, como ele já vem o kit, ou eu posso improvisar, usar uma atadura, seguindo o princípio de preferência, sabe? A gente tem lá o bonitinho que a gente compra, mas a gente também pode improvisar.
usando o princípio da preferência. Eu posso usar uma caneta, um marcador, a atadura, então eu amarro ali mais ou menos 5 centímetros acima do ferimento, coloco, dou o primeiro nó, venho com a canetinha, coloco, dou um segundo nó, e aí eu vou fazendo esse movimento de helicóptero, né? De apertar. Apertei, eu passo por baixo, passo pela caneta e passo por baixo dessa atadura e tento ali dar um nozinho para que ela não faça esse movimento súbito de desenrolar, tá bom? Beleza. No A, abertura de via aérea, quais são os pontos que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que fazer medição de colar, então eu sempre faço a medição do lobo da orelha até aqui a terminação, na verdade, né, o esternocleidomastoide, que é aqui no pescocinho, faço ali a medição, olho lá no colar, ajusto ele para colocar. Existem técnicas específicas para a colocação do colar. Como é que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que dobrar o velcro, né, para que não grude no cabelo. Eu espalmo aqui, ó, por trás do pescoço, passei o colar, e aqui no queixo, se vocês observarem, ó, tem esse arco em C. Qual que é a orientação que eu dou? Segure assim, ó, no formato de C, ó. Porque quando você pega o colar em formato de C, que você vem aqui, você só faz esse deslocamento de encaixe, sem necessariamente estar passando por cima do queixo da pessoa. Isso incomoda, isso é desconfortável. Então, encaixa direitinho na mandíbula e vai lá e prende. Outro detalhe importante é abrir via aérea. O que eu recomendo? Bote o polegar na testa e espalme a mão. Quando você coloca o polegar na testa e você espalma a mão na lateral, você tem uma maior estabilidade. Então, eu faço essa abertura, eu consigo ter ali uma abertura de via aérea muito maior. Com o cuidado de quê? De que no trauma eu não utilizo elevação de mento, eu utilizo retração de mandíbula, colocando o polegar em arco zigomático e dedo indicador, isso é no arco zigomático, tá, gente? Não é aqui. Por quê? Se eu precisar colocar uma máscara, eu não consigo fazer vedação se o meu dedo estiver aqui. E para eu fazer a abertura de via aérea, eu preciso de 2 mãos. Então, eu preciso da pessoa fazendo esse processo, tá? Então, na parte do A é basicamente isso. Abertura de via aérea, estabilização dessa coluna cervical, restringir esse movimento utilizando a abertura de via aérea adequada e colocação desse colar. No B é boa ventilação. Eu vou fazer aquela inspeção maior, né? Eu vou observar como é que está o tórax desse paciente, se as vias aéreas dele estão livres, se ele está tendo expansibilidade unilateral, se ele tem desvio de traqueia, que é sugestivo de pneumotórax ou hemotórax. Eu vou fazer ali o processo de palpação, percussão, ausculta, claro, meu colega, né? Porque quem está na via aérea vai ficar na via aérea. Eu percebo se tem cianose de extremidades, vejo o tempo de enchimento capilar, vejo se tem, né, uma respiração muito acelerada, se o paciente está em uso de musculatura acessória, se tem algum abalamento, coisa do tipo. Então, se eu identifico qualquer uma dessas alterações, eu tento reverter na cena. Então, se é uma pessoa que recebeu um tiro no tórax, está com respiração unilateral, com desvio de traqueia, eu tenho claramente um quadro de pneumotórax. O que eu posso fazer na cena? Curativo valvular, o chamado curativo de 3 pontas, em que eu boto ali aquela parte plástica da gase, quando eu abro o pacote, e vedo 3 partes. Quando esse paciente inspirar, ele vai vedar o buraco, porque ele vai sugar o plástico. Porém, quando ele expirar, ele vai tirar aquele ar que está ali ao redor do pulmão pressionando, porque ele vai empurrar o plástico e pelo terceiro ali, aquela terceira abertura que você deixou, o ar vai sair. Eu acho isso aqui genial e isso salva vidas, inclusive. E eu posso fazer isso na prática, assim como as outras intervenções, a partir da nossa ali propedêutica linda e bonita, que é a inspeção, palpação, percussão e ausculta. No C, aqui é o curativo de 3 pontos sendo feito, né? Como eu bem falei para vocês. No C, minha preocupação vai ser o quê? Procurar em questões relacionadas a débito, perda volêmica, sinais de hipoperfusão tecidual, que são indicativos de choque, então avalio pulso, pele, perfusão, e também vejo ali, né, na palpação de abdômen, se esse abdômen está distendido, se ele está firme, se ele está rígido, se ele está flácido, se ele está sensível. Eu vejo o pelve fazendo movimento de descida e de lateral para ver se tem crepitação e já faço mobilização. E vejo também em relação às pernas, pensando ali, né, nas fraturas que podem induzir a uma hemorragia pela questão da artéria femoral. No C, eu também vou aplicar essa tabelinha que é de choque hipovolêmico. Isso aqui a gente tem que ter no bolsinho, se a gente tiver conseguido memorizar. Eu, particularmente, não consegui memorizar tudo, mas alguns pontos eu consigo lembrar, tá? Sempre que o paciente está na cena, que ele tem suspeita de hemorragia interna ou externa e está com sinais de hipoperfusão, eu aplico essa classificação porque claramente ele está tendo perda volêmica, e se tem perda volêmica, eu vou pensar em choque hipovolêmico. E aí eu classifico os choques e defino a gravidade.
que é que eu deixo de adendo, gente? Paciente de trauma que vai receber volume, priorizem sempre ring lactato. E ring lactato é escolhido por quê? Não é aleatório. Porque o ring lactato, dentre os soros, né, que a gente tem essa falsa ideia de que o soro fisiológico ele é mais fisiológico, na verdade ele não é. Então, o ring lactato, ele possui uma baixa concentração de cloreto, considerando aí uma comparação com o soro fisiológico. Se eu tenho menos cloreto, eu diminuo a possibilidade desse paciente ter uma acidose de anion gap elevado. Porque se eu aumento o cloreto, eu faço aquela desproporcionalidade em relação a anion gap, NaCl e tudo mais. Então, eu preciso sempre utilizar um soro, porque o paciente que por si só já tem perda volêmica, ele vai ter ali uso de respiração anaeróbica, acúmulo de lactato, lactato é ácido, ele vai ter uma acidose metabólica. Mas eu não posso potencializar essa acidose e reverter, ao invés de reverter, usando o soro fisiológico. Claro que, em grandes quantidades, o soro fisiológico vai gerar esse aumento de cloreto, mas no primeiro momento eu priorizo sempre o ring lactato, tá? Por último, nós temos aí, penúltimo, né? O D, que é de disfunção neurológica, que a gente acaba fazendo no momento em que a gente entra no primeiro contato com esse paciente, porque quando eu estou ali na via aérea, eu já estou estabelecendo um contato com ele. Quando eu converso, que eu pergunto algumas coisas, eu já avalio o AVDI, que é para ver se essa pessoa está alerta, respondendo à voz, à dor ou inconsciente, e logo na sequência, se é um trauma, eu vou aplicar a escala de Coma de Glasgow para eu poder avaliar, né, basicamente, como é que está ali o trauma que essa pessoa sofreu, especificamente o TCE. E a gente tem essas classificações, inclusive a reação popular que a gente subtrai nesse somatório de pontos, para definir se é um TCE grave, moderado, leve, ou se essa pessoa realmente está em coma. Por último, não menos importante, eu tenho aí a exposição do paciente, que é o E, tá? E essa exposição, gente, é justamente o quê? O momento em que eu faço o rompimento de roupas, que eu busco por lesões adicionais, que eu faço alinhamento dos membros, que eu faço imobilização de fratura, que eu faço o movimento, né, de bloco, de lateralização para colocação de prancha, coloco essa vítima na prancha, coloco o head block, os tirantes, faço ali, né, o movimento único de elevação, coloco em maca, levo para a ambulância. Na ambulância, no processo, eu vou investigando de forma secundária utilizando esse mnemônico aqui, que é o sampler, em que eu olho os sinais e sintomas, eu questiono sobre as alergias, eu vejo ali a parte dos medicamentos em uso que esse paciente está fazendo, que pode ser com ele, se ele estiver consciente, ou com algum familiar, ou com alguém que presenciou, ou com alguém que estava com ele na cena. O passado médico para saber se ele já teve algum problema de saúde, já foi internado, já fez alguma cirurgia, enfim, já sofreu algum trauma prévio. Líquidos ingeridos, mais especificamente questão do álcool, porque o álcool reage com bastante coisa. E o ambiente, que é para saber justamente o que aconteceu naquela cena e se essa pessoa consegue dimensionar o que de fato aconteceu com ela. E aqui, de forma secundária, a gente também reavalia a questão neurológica desse indivíduo, tá? Aqui, gente, só para vocês visualizarem, são as principais manobras que a gente utiliza no APH, de forma simplificada, eu falei para vocês, do protocolo de atendimento, que a gente segue esse passo a passo, e no decorrer do atendimento, a gente vai dispor de vários tipos de condutas, especialmente as manobras. Então, eu tenho que saber retirar um capacete, tenho que saber fazer medição de colar, tenho que saber colocar o colar, colocar os tirantes da forma adequada, utilizar a head block, utilizar a tira, uso do CAD para imobilização de pelve e não mais para imobilização e retirada de veículo, entrou em desuso, inclusive, tá? A gente tem movimento de retirada rápida, TEC, Sem a gente esquecer do tem retirada barranco. rápida para situações Então, de eu me explosão, Cuidado a imediato gente tem dessa vítima retirada de para dentro do preservar a vida. veículo, a gente tem abordagem da vítima em pé, isso tudo vocês acham no YouTube, tá? Colocação de colar, os tipos de mobilização, que também é muito importante, tá? Aqui eu quero deixar o adendo de que eu faço aquelas mobilizações mais fechadas, porém eu tento priorizar sempre aquelas que são intercaladas, para que eu não promova tanto uma compressão significativa, como também eu deixo disponível ali para poder visualizar se há alguma mudança de coloração nesse membro em relação a essa questão do garroteamento. Meu tempo está super apertado, tá? A gente Aqui eu possa, trouxe também mobilização de pelve, que a gente pode improvisar ou pode usar a tala gente possa moldável, ficar observando, tá bom? movimento de Essa colocação rolamento, ventral, ok? tá? E aqui são as referências que eu utilizei, tá? Agradecer a vocês, deixar aí como finalização essa frase, muito importante para mim, que eu passo adiante, que só o conhecimento liberta verdadeiramente as pessoas, então busquem sempre estudar, se aprofundar. No caso de dúvidas, deixo aí o meu contato, o meu e-mail e o meu Instagram. Então, só manda mensagem por lá. Se quiser algum material de apoio, também estou à disposição. Desde já, agradecer de coração a esse movimento de compartilhamento de conhecimento e a todos vocês que estão aqui pelo interesse, tá?
Muito obrigada, um grande beijo, um bom evento para todos.